Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E bem-aventurado é os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e que não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Eu acabei de citar o Salmo 119, do verso 1 ao 3. Salmista Davi dizendo: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que o busca, né? Que Deus abençoe. O salmista Davi foi um grande servo de Deus, um grande rei, que até o próprio Deus disse que ele era segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe a todos nesse dia, o qual nós estamos aqui nesse estúdio, para levar mais uma palavra de fé e de esperança, de consolo, de salvação e de transformação. Nós possamos ser muito abençoados nesse dia tão maravilhoso que Deus tem nos abençoado. Dou glórias a Deus, que todos os dias Deus tem me abençoado, como Deus também tem abençoado a nossa audiência invisível, né? Quero mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes, né? Do programa Despertar com Jesus. Todos sabem que é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito breve ele voltará e vai levar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos. Para mim é um grande prazer falar a palavra do Senhor. O que é evangelho? São as boas novas, né? Nós hoje iremos falar de um assunto muito sério que já tem mudado bastante, né? Mas Deus, Ele nunca mudou e nem mudará. Nós vamos ler no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 6. Mas, primeiramente, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com a Raquel Silva, o hino Eu Não Mudo. Já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo, não. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, não. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa
sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu, não mudo. Oh, eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Oh, filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre, sempre será. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe os nossos preciosos irmãos. Eu acredito que durante a pregação você pode ser abençoado, ser curado, ser liberto, né? Porque Deus liberta através da sua palavra. Então aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 6, está escrito: porque eu, o Senhor, e eu não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Soberano e eterno Deus,
Pai Celestial, aqui está esse homem indigno. Mas a minha dignidade não vale nada, ó Pai. É a tua graça, a tua misericórdia. Eu espero que o Senhor tome-me em teus braços e venha me dar força espiritual. Venha me dar unção do teu poder, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra, ela é viva e é eficaz. E ela vai penetrar, como diz o apóstolo São Paulo em Hebreus 4:12. Ela é mais penetrante que uma espada alguma de 2 gumes. E ela penetra nas juntas e medula, na divisa da alma. Que Deus possa nos abençoar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar de uma coisa que o mundo tem cada dia mudado, né? Nós vemos que a palavra mudar quer dizer fazer, sofrer uma modificação. Mas Deus, Ele, como Ele é perfeito, Ele não precisa de mudanças. Agora o homem sim, o homem está sempre mudando. Por quê? Porque o homem é finito. Então o homem está sempre mudando para melhorar. Mas Deus, desde o princípio, Ele é perfeito. Então Ele não precisa de mudar. E aqui nós vemos Ele falando que eu sou o Senhor. Agora, os teólogos, os PhD, os LLD, eles pensam que lá no céu existe trindade de pessoas. Que tem o Deus Pai, que é o Senhor, tem o Deus Filho, que é Jesus, e tem o Deus Espírito Santo. Não existe isso. Isso é coisa que o homem mudou. Mas o próprio Jesus diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Aqui também, no capítulo 42 do profeta Isaías, porque a Bíblia, irmão, ele fala de Gênesis, Apocalipse, sempre a mesma coisa. Se um profeta falou uma coisa lá em Gênesis, o último lá de Apocalipse também vai falar. Mas nós estamos nos dias que o homem, devido à sua cultura, o seu estudo, a sua escatologia, ele está cada dia mais se afastando de Deus, porque o homem está sempre mudando. E aqui no capítulo 42 do profeta Isaías, versos 8, ele diz assim, eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. Então, ele está dizendo, eu sou o Senhor, e esse é o meu nome. E a minha glória, pois, a outro eu não darei, e nem o meu louvor será para imagem de escultura. Então Deus criou o homem, não foi para adorar. Não estou aqui para ofender religião e crença de ninguém. Porque, como está lá no livro de São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que você conhece a verdade, se você quiser ficar na incredulidade, se você quiser ficar na perdição, no pecado, o problema é teu, você tem livre-arbítrio. Mas quando você conhece a verdade, você não quer mais ficar no pecado, na incredulidade. Então, nós estamos vendo que Deus, Ele é, eu sou o Senhor. E Ele diz que a outro, Ele não dá sua glória e nem escultura de imagem. Mas hoje em dia, vocês sabem que o diabo, ele é tão sarcástico, ele é estrategista, que agora o povo, ao invés de adorar imagem, adoram homens. Tem pessoas que falam, olha, aquele fulano lá é meu ídolo, né?
Até pastor mesmo, tem pessoa que fala assim, aquele pastor lá é meu ídolo. Você está colocando a criatura acima do Criador. E um dia você vai ver o que vai acontecer. E nós vemos que muitas coisas, nós vamos ver aqui, Deus, ele não muda, mas ele muda a criatura. Ele muda o homem, ele muda a mulher. Eu dou graças a Deus, porque há 50 anos atrás, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, e ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar essa vida pregressa que você leva. Mas tem muitos que não querem que Deus muda. Vocês sabem da história, muito bem, de Zaqueu. O Zaqueu, todos nós sabemos que ele era um publicano, né? Ele era um cobrador de impostos, né? Vocês encontram isso daqui no livro de São Lucas, que é muito maravilhoso você estudar isso aqui, ó. São Lucas 19, você vai encontrar desse homem que chama de Zaqueu. E Zaqueu, ele tinha uma esposa muito cristã, fervorosa em Deus, e ela cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o profeta da Galileia, e ela orava a Deus para Deus mudar a vida do seu esposo. E aqui nós vamos ver em São Lucas 19 que um dia o Zaqueu assim começou preocupado. Jesus Cristo começou a trabalhar na vida dele. Deus começou a trabalhar na vida de Zaqueu. E ele então sabia que Jesus ia passar lá em Jericó. Como ele era assim um homem baixinho, ele correu e ele subiu naquela figueira brava. E ele lá então ficou esperando Jesus passar. E quando Jesus nunca tinha visto ele. E ele também nunca tinha visto Jesus. E quando Jesus chegou debaixo da figueira brava, falou para ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém eu pousar na sua casa. Eu penso para mim, se eu pudesse ter esse privilégio que Zaqueu teve, de o Salvador da humanidade ir na casa dele. Mas que privilégio foi esse de Zaqueu? Zaqueu levou ele para a casa dele e chegou lá na casa de Zaqueu. Jesus se sentou lá num banco, que quem sabe naquela época não tinha as poltronas que nós temos hoje, né? Sentou lá no banco e ali Jesus ficou só olhando. Zaqueu foi lá preparar um jantar para Jesus. Coisa maravilhosa, né? Foi preparar um jantar para o Salvador da humanidade. Aquele que ia salvar a alma dele. Então, ali Zaqueu preparando a comida e de repente o Zaqueu falou para Jesus, disse: Senhor, para quem não sabe, é Deus, tá, teólogo? Pega de você que às vezes pensa que o Senhor é um, filho é outro, Deus. O Senhor é Deus. Então ele falou: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu em alguma coisa eu defraudei, aqui você fala roubou, né? Alguém, se eu tenho causado assim a alguém, eu vou restituir quadruplicado. E Jesus falou para ele: hoje veio uma mudança nessa casa. Hoje veio salvação na tua casa, Zaqueu.
Zaqueu, tu és também filho de Abraão. Hoje, o diabo ele quer que nós se afastamos de Deus. A humanidade está refém nas mãos de Satanás. Por quê? Que as penitenciárias, tanto masculina como feminina, elas estão abarrotadas de pessoas ali, cometidos por crimes bárbaros e crimes leves também, né? Estão todos lá. Por quê? Por causa que o diabo ele é um sedutor. Ele seduz o ser humano a cometer algo. Então, é isso que o diabo quer. Como nós falamos a respeito de mudança. Quando Deus colocou aqui na terra o seu casal, Adão e Eva, ele deu um mandamento para eles lá. Vocês lêem lá, Gênesis capítulo 3. Deus deu um mandamento para eles que eles não poderiam mudar o mandamento de Deus. Mas o que acontece, meu querido? O diabo, ele é terrível. Ele entrou naquela serpente lá, né? Nós sabemos. E ali, então, aquela serpente, diz a história, que ela andava ereta que nem uma pessoa. E a Bíblia diz que ela era tão astuta. Coisa terrível, né? Astuto. Então, ele foi lá e conseguiu destruir a paz que havia lá no Jardim do Éden. Que o diabo quer mudar a sua vida para desgraça. O que o diabo quer é destruir a tua vida. A mudança do diabo é destruir. O profeta William Marron Branham, que veio no Espírito de Virtude de Elias, ele disse em uma mensagem: pode Deus mudar alguma coisa acerca da sua palavra? Deus não muda nada. O que ele falou lá em Gênesis, você pode ir lá em Apocalipse, que ele não mudou nada. Mas o homem, devido à nossa era, né, moderna, estamos nos tempos modernos. Hoje, se alguém for falar para o seu sacerdote, o Anás, o Caifás, que nem era daquela época, né? Eles vão falar, não, que nem o batismo mesmo. Você aí que tem sido batizado em títulos, São Mateus 28, 16. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Você pode encontrar isso lá em Atos capítulo 4, versículo 12, que está escrito: não há outro nome debaixo dos céus, em cima da terra, foi dado que o homem seja salvo, a não ser o nome do Senhor. Então, meus queridos, vocês sabem que o diabo sempre procura mudar. E essa mudança do batismo, quando Jesus, lá no livro de Atos, eu digo, ele depois de ressuscitar, e ele ali, antes dele ir embora na transfiguração, ele ordenou aos seus discípulos: vocês vão lá, fica lá em Jerusalém, vocês vão receber do alto um poder. Vocês vão receber uma sensação, vocês vão receber um poder, e esse poder vai transformar. Evangelista, você tem prova que transformou? Transformou, sim! É só você ler a Bíblia, como está lá em São João 5,39. Examina as Escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Quem testifica de Jesus, não um PhD, um LLD, não. Quem testifica de Jesus é a sua própria palavra. Então, nós encontramos que as pessoas hoje falam assim: mas eu sou batizado nisso aí porque a Igreja Católica, lá no ano 325, ali, quando aquele imperador Constantino. Vocês sabem que o que aconteceu? Quando Jesus falou para os discípulos lá para Jerusalém, eles todos saíram transformados e não tiveram medo da morte.
Se você quer viver uma vida para não ter medo da morte, você tem que ter mudança de Deus na sua vida. E eles então saíram pelo mundo anunciar. E dali até o ano 325, inclusive, o apóstolo São Paulo, ele chegou a ver que haveria uma mudança. O apóstolo São Paulo, ele era um profeta de Deus também. Ele não era só apóstolo, ele era um profeta de Deus. Por que o evangelista ele era profeta? Porque ele falou, porque eu recebi do Senhor. Filipenses, quem que é? Filipenses do Carlos fala isso aí. Eu recebi do Senhor, não aprendi de homem algum. Quem que é Carlos? Eu não aprendi de homem. Você não aprendeu de homem porque ele era um profeta. E ele falou assim, depois da minha morte, vai entrar aqueles mudadores. Tem os lobos vorazes. Agora, esses lobos vorazes, uma pessoa me perguntou na internet, evangelista, o que é esses lobos vorazes? São os falsos pastores, os falsos profetas que Jesus falou. São Mateus 24. Haverá falsos profetas. O que o falso faz, seu evangelista? Ele muda. Deus fala, não pequeis. Os falsos profetas falam, não. Essa história aí, negócio de pecar, isso aí foi para aqueles dias lá. Hoje nós estamos numa era moderna, né? Hoje, você vai nas igrejas aí, tá lá, multidão e multidão, louvando a Deus, diz que está adorando a Deus. Mas o profeta Isaías chegou a dizer, vocês me honram de lábio, mas vocês estão longe de mim. Esse povo aí nessas igrejas está longe de Deus. Diz que estão adorando a Deus. Por quê? O evangelho foi transtornado. E nós vemos que... Então, Paulo chegou a dizer, vai haver esses lobos vorazes. E eles não vão perdoar. Aí quando chegou no ano 325, ali o imperador Constantino mudou. Agora o homem não muda para bom. O homem só muda para pior. É no natural e é no espiritual. Você quer ver uma coisa? Pode ver. Sai um político. Ele fez isso, fez aquilo outro. Entra outro político. Agora aqui é eu. Nada disso que esse outro fez. Ele vai lá e acaba com tudo. Ele faz até pior. Acaba com tudo. E uma coisa terrível, diabólica, que está acontecendo. Porque Jesus Cristo, ele mesmo falou, São Mateus 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, você aí que vai ouvir esse programa, tenha cuidado. Será que as palavras que você está ouvindo da boca desse teu pastor, desse seu missionário, desse apóstolo aí, será que essas palavras estão saindo da boca de Deus? Ou ele aprendeu em um seminário de 4 paredes? Porque em São Mateus 24, 35, o próprio Jesus chegou a dizer, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não vai passar. O que Deus tem de bom para mim e para você, ele não esquece, ele te dá, mas o que também vai vir para essa terra aqui, você pode esperar que Deus ele não vai deixar passar. Vocês podem ler aqui, no livro de Apocalipse, que aqui vai acontecer isso. Agora, nós estamos no tempo, irmão, que os pregadores, eles querem ser modernos. Eles querem ser mais sábios do que os outros. Então,
tem igreja aqui em Prudente que fala que Jesus já veio. Agora, se Jesus já veio, fala que Jesus veio no dia 28 de fevereiro de 1963. Se Jesus já veio, ele está mudando, porque ele está mentindo. E Jesus mesmo chegou a dizer, aqui na terra, seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. Por quê? Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, vocês podem ver aqui, ó, na abertura do sexto selo, vocês podem ver que isso daqui não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E quando isso aqui estiver acontecendo, aí você vai querer mudar. Aí será tarde demais. Vocês sabem da história do rico e do Lázaro. O Lázaro, coitado, aquele mendigo, né? Que nem hoje também tem nessa cidade. Aqui. Eles vão lá nas latas de lixo, revira para catar alguma coisa para comer. E aquilo lá era humilhante para aquele rico. Ele pensava, passa alguém aqui na rua, vai pensar que esse camarada é parente meu. Jamais. Isso aí me detesta, E ele chocava aquele mendigo, o Lázaro. Some daqui, Lázaro. Não apareça aqui mais. Mas você sabe como diz a palavra de Deus, há tempo para todas as coisas. E um dia Deus foi lá e recolheu o Lázaro. Vem, Lázaro, vem embora. Venha para a presença de Abraão. Aí, chegou o tempo também de Deus visitar o rico. E levou ele também embora. E ele, lá em cima no inferno, ele olhava para cima, ele via o Lázaro no seio de Abraão. Você vê como é que o diabo ele é tão descarado. Ele te humilha aqui, por isso que Jesus disse, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. E o rico olhou lá para cima. Mas vem cá, eu não entendo Deus. Deus, em vez de dar oportunidade para mim para estar no seio de Abraão, que aqui na terra eu desfrutei de toda a luxúria, de todo o prazer mundano. Mas não. Ele falou, ô Abraão, ô pai Abraão, fala para Lázaro molhar o seu dedo aí na água e vir refrescar minha língua, que eu tô aqui no inferno. Abraão, não. Pode ficar tranquilo. Você não desfrutou? Agora, a sua mudança foi para o inferno. E aquela tristeza de Lázaro foi para a alegria dele. Agora ele está aqui no meu seio. Então, meu irmão, e aqui está no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no sexto selo, que está escrito assim, que a respeito da destruição, nós vamos ver que vai haver muito em breve, vocês sabem que vai haver muito em breve, uma tribulação de 6 anos e meio. Aqui, ó, Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, eu olhei e eis que houve um grande tremor na terra. O sol se tornou negro. Então você pode se preparar que qualquer dia desse o sol vai ficar escuro. Não vai ter claridade nenhuma. Por que ele não vai ter claridade? Porque ele hoje está iluminando aqui a noiva. E ele naquele dia vai sair. Então, o sol vai se tornar negro como saco de silício. E a lua vai ser como sangue. As estrelas do céu vai cair na terra. Igual a figueira quando é abalada pelos fortes ventos. Agora, uma coisa eu digo. Davi chega a dizer que Deus
ele vai vir julgar a terra com equidade. O que é equidade, os evangelistas? É sem misericórdia. Hoje você alcança a misericórdia de Deus, mas naquele dia você não alcançará a misericórdia de Deus. E as leis de Deus, o juízo de Deus não é que nem o juízo desses magistrados que está lá em cima, no Supremo Tribunal Federal. Hoje, se o camarada tem muito poder monetário, ele pode praticar, pode roubar, pode fazer o que quiser na vida. As leis protegem ele. Agora, se a polícia pega aí um delinquente com as graminhas de maconha, vai lá sofrer na cadeia. A lei não vai amparar ele, não vai proteger ele, vai condenar ele. Mas as leis de Deus, ela não é assim. Porque nosso Deus, ele é tremendo, irmão. E nós vamos ver na hora que nós estamos vivendo, é uma hora séria. O engano religioso está no mundo inteiro. O que nós mais vemos hoje, às vezes eu entro na rede de internet, eu vejo as pessoas falando cada coisa que dá medo. Porque outro dia um homem falou assim que Jesus Cristo, ele disse que depois da morte não haveria mais outra coisa. Mas Jesus Cristo, ele não falou dessa maneira. Jesus falou da morte física. Ele não falou da morte espiritual. E nós vemos que os dias estão chegando, a hora está chegando, e quando você se deparar naquele juízo lá, você vai pensar, mas eu dei crédito para aquele pastor. Conta uma história de uma pessoa, uma mulher, ela frequentava uma igreja. E ela foi e perguntou para o seu pastor: pastor, eu gosto dessa igreja porque o senhor permite, hoje, tá assim, o senhor permite eu cortar o cabelo? Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem, se a mulher quiser vestir calça comprida, cortar o cabelo, usar maquiagem, usar joia, usar roupas indecorosas, homens viver uma vida dissoluta. Hoje tem igreja para tudo. Porque o homem mudou a palavra de Deus. Mas o Jesus disse, o que é pecado, é pecado. Até o final desse mundo é pecado. E como é que as pessoas vão ver? Vocês podem também notar que o apóstolo São Paulo chega a dizer muito também acerca da Santa Ceia. Vocês podem ir em qualquer igreja aqui nessa cidade. Vai lá no dia que estão tendo a Santa Ceia lá. A Santa Ceia lá, o pastor, ou seja lá, o líder da igreja, ele fala lá, vai lá na padaria, compra lá uns pão francês, ou compra lá aqueles mini pão, que nós vamos fazer a nossa Santa Ceia. Aí compra lá o suco de uva, muda tudo. O apóstolo São Paulo chega a dizer que esses pão fermentados aí da Santa Ceia é o tipo das falsas doutrinas. Muda! Agora eu pergunto, naquele dia, não adianta você querer desculpar o pastor ou o líder da igreja, assim, não, Senhor Jesus Cristo, o senhor sabe, é porque eu quis facilitar para a congregação. Você quis facilitar, mas, que nem eu estava comentando a respeito da mulher, ela queria gostar dessa igreja, porque era... Aí o pastor, não, irmão, pode ficar à vontade, aqui você pode pintar e bordar e fazer o que você quiser. E um dia, essa mulher ficou doente, foi parar no hospital. E ela ali em coma, na beira da morte, ela viu aquela sombra preta chegando nela
ela se desesperou, começou a gritar. E ela chegou, a enfermeira chegou, conhecia ela, conhecia o pastor dela e falou: olha, o seu pastor, ele está lá na portaria, ele quer te ver. Eu não quero ver aquele impostor, não. Ele mentiu para mim. Ele falou que eu podia viver uma vida de regalia. Que é isso mesmo. O caminho para o inferno, ele é largo, espaçoso. E ali aquela mulher falou assim: eu não quero mais ouvir esse impostor. Que Deus tenha misericórdia. Você muda a sua vida hoje, porque amanhã será tarde demais. Que será quando descer o arrebatamento? O arrebatamento logo, logo vai acontecer. Jesus vai tirar a sua igreja. Aí vai ter 3 anos e 6 meses de tribulação. A terra vai passar por uma tribulação tão triste e angustiante. Mas que Deus nos abençoe. A minha advertência é, como está lá em Apocalipse 8, verso 4. Sai fora desse mundo pecaminoso e aceita Jesus Cristo. E seja batizado, conforme está lá, Atos 2:37, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19, verso 5, Atos 22:16. Deus nos abençoe. O meu muito obrigado. E volte nos ouvir, assim na próxima audiência, com fé no Filho de Deus. A fé que há de vencer o mundo.